Olá, aqui estamos novamente para dar continuidade a um trabalho que temos vindo a falar sobre alistados para a obra do Senhor. Conforme eu falei no último tempo do bloco, nós falámos sobre este tempo, é tão importante refletirmos novamente sobre aquilo que é, quem é Cristo. E Cristo, na verdade, como nós vimos na palavra, Ele é a verdade, Ele é aquele que é o Senhor de todas as coisas. Então nós estamos a servir a um Deus que é de alguma forma detentor e autoritário em todas as áreas. Tudo está no seu domínio. Amado, não adianta nós querermos de alguma forma colocar, ou seja, a sociedade tenta colocar alguns limites naquilo que é a forma abrangente da autoridade de Jesus. Jesus, conforme nós falámos na última passagem, Ele falou claramente e disse: Jesus, eu sou o caminho, não é? Lá vimos em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a sua vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje nós estamos a assistir a uma sociedade que está a criar uma série de regras, que são regras de homens, ao qual tentam inviabilizar o poder de Deus. Na verdade, estão a querer afrontar a Deus porque não conseguem inviabilizar a Deus, porque Deus não se deixa nem escarnecer, nem mudar, nem sequer alterar aquilo que é a sua autoridade, porque ela lhe foi dada e delegada para sempre. Por isso nós temos que entender que Ele diz que claramente, quando nós falamos em João 5, versículo 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Note bem aquilo que a palavra do Senhor aqui fala. Ouça, é tão importante, é uma palavra de autoridade, onde claro diz assim: olha, quem crê em mim e que ouve as minhas palavras, passou da morte para a vida. Amado, só esta expressão de Jesus nos demonstra o seu poder. É um poder de autoridade, é um poder de força, é tremenda esta palavra. Ela é uma palavra poderosa, ao qual quem é que tem esta capacidade de dizer que tu vais passar agora da morte para a vida? Eu queria que você ficasse a pensar muito sobre isto, porque é algo quando nós muitas vezes falamos por falar, mas nós quando começamos de alguma forma a desmistificar o que quer dizer esta palavra, é uma palavra de autoridade, é uma palavra de poder, é uma palavra de grande revelação, ao qual Ele mostra à sociedade e ao mundo, Ele é o único que tem o poder para trazer você que estava morto para a vida, e diz vida eterna. Ouça, é tão importante perceber que a vida eterna passou da morte para a vida, e diz que lá entrará, ou seja, em João 5, 24 diz assim: e quem crê naquele que enviou tem a vida eterna. Dê glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus todos os dias pela minha salvação, todos os dias eu levanto as minhas mãos para o céu agradecendo ao Senhor, porque eu creio nele, e por acreditar nele, a minha vida passou da morte para a vida, e Ele diz que eu terei vida eterna. A palavra eterna significa que não tem fim. Só por isso, esta palavra de autoridade, muita gente está a tentar, de alguma forma, e quando digo gente, com todo o respeito, pessoas que são inconscientes e que não têm a revelação nem o conhecimento de quem é Cristo. Por isso eu exorto e aconselho a todos a pregar o Evangelho, para que as pessoas possam vir ao conhecimento da verdade. Porque note bem, Ele diz na verdade, ou seja, a verdade. Eu estou a falar a verdade, eu não estou a falar mentira. Jesus está a deixar uma palavra tão expressiva, tão forte, ao qual aquele que crê, aquele que ouve a minha palavra, aquele que está neste momento a observar aquilo que eu estou a dizer, eu estou a dar-lhe a liberdade e estou-lhe a dar o poder de serem salvos para sempre. Terá a vida eterna com o Senhor e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Nós que somos servos do Senhor, diz que o Senhor nos disse assim: crede isto, ao menos por causa das obras. E querem ver em João 14, versículo 11, diz assim: crede, pois, que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. No versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas note bem, ainda voltando, diz que todos aqueles que estão, nós somos servos do Senhor,
Todos nós que ouvimos e acreditamos que Jesus está no Pai e o Pai está nele, nós temos, na verdade, aquilo que é o poder de nós podermos exercer as mesmas obras que Ele faz. Amado, ser servo do Senhor é muito bonito nós falarmos isso, mas a autoridade, o poder, é importante nós termos isso caracterizado em nós. Nós não somos umas pessoas que temos, de alguma forma, nós somos fracos, mas em Cristo nós somos muito fortes. Tu e eu que estamos neste momento a ouvir esta mensagem que é tão importante, nós conseguimos identificar que nós não estamos a servir a homens, mas estamos a servir a Deus, e quando tu estás a servir a Deus, tu estás debaixo de um poder, de uma autoridade, ao qual sobre ti há uma mão estendida sobre a tua vida, ao qual te está a dar a possibilidade de realizares as obras que Jesus realizou e ainda as realizar maiores do que aquelas que Ele fez. É o que está escrito no versículo 12. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E diz, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Então, amado, o Senhor neste momento está à direita de Deus Pai. O Senhor está a observar tudo o que eu e tu fazemos, mas é importante nós percebermos que estamos neste momento a igreja do Senhor, e atenção, eu falo a igreja do Senhor Jesus, porque há muitas igrejas, não é? Deus há só um, agora caminhos é que há muitos caminhos. Muita gente fala, mas há tanta religião, é verdade, mas Deus só há um. E há uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, é que Ele também disse, Deus só há um e também Filho só há um. Aquilo que Ele deu chama-se Jesus, para perdão dos meus e dos teus pecados e nos dar a Ele, como nós lemos lá atrás, toda a autoridade e todo o domínio. Todos nós somos filhos de Deus quando nós nos tornamos ou passamos por Jesus. Quando nós passamos por Jesus, nos tornamos filhos como Ele é filho. Mas só há um que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, é Jesus. Então, amado, o que é importante, o que é que eu quero tirar desta mensagem? É tu e eu, como servos do Senhor, quando nós nos alistamos para a obra do Senhor, nós temos que entender que sobre nós há um domínio, há um poder, há uma autoridade, há uma força que nos leva a conquistar todas as coisas. Por isso é que Ele diz lá no versículo 13, e tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, e se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus. Olha esta expressão tão linda de Jesus. E se alguma coisa pedires em meu nome, eu o farei. Note bem, é Ele próprio que faz. É o próprio Jesus que está connosco, nos acompanhando pelo seu Espírito. Tudo o que nós pedimos ao Senhor, Ele nos faz. Então eu gostaria que você ficasse a refletir neste tema tão importante. Quando nós nos tornamos servos, quando nós estamos alistados para ser servos do Senhor, principalmente você perceba, foi aquilo que eu falei no modo lá atrás, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, amado, aonde quer que tu estejas e eu esteja, a vida está em nós. E nós temos que ter essa interpretação bem clara dentro de nós, que onde tu estás há vida, onde tu estás há solução, onde tu estás há poder, onde tu estás há todo o mover, há toda uma situação no universo espiritual que nós não temos nem ideia quantas coisas o Senhor pode realizar. Mas uma coisa eu sei, tudo o que eu pedir em nome do Senhor Jesus, Ele me fará. Tudo o que tu pedires em nome do Senhor, Ele te fará. Tudo o que tu conseguires fazer, tudo o que tu pensares fazer, sendo servo do Senhor, o Senhor vai fazer. Amém? Meu querido, fica com este pensamento, porque eu quero falar depois um pouquinho mais à frente sobre outro tema tão importante, mas é tão importante hoje percebermos isto. Tu e eu temos um chamado para realizar as mesmas coisas que o Senhor fez e ainda podemos fazê-las maiores, porque isso o Senhor nos deu essa condição através da sua palavra. Leia novamente lá, que é tão importante ler João 14, 11, 12, 13 e 14, que são uma palavra para ti e para mim que somos servos do Senhor. Amém? Bem-aja e até breve.